nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois logo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois logo és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois logo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Meus amados irmãos, vamos iniciar nosso trabalho nessa manhã. Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue sendo derramada sobre nossas vidas. Amém? Irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos, a nossa penúltima palestra desse nosso retiro. No primeiro dia, nós tivemos o privilégio de ouvir o nosso irmão presbítero Vanderlei, que nos falou sobre a unidade das Escrituras como fundamento da esperança cristã, mostrando como que as Escrituras Sagradas é uma série de histórias dentro de uma grande história, onde Jesus é o centro dessa história, guiando-nos para essa esperança que é da vida futura, eterna, com o nosso Deus. No segundo dia tivemos duas palestras, a primeira com o reverendo Bruno, e ele nos mostra então com mais detalhes do que foi mencionado pelo presbítero Vanderlei no primeiro dia, como Deus manifesta a sua presença no decorrer da história da redenção, apontando para aquela presença perfeita, aquele desfrutar perfeito da presença de Deus, que nos será proporcionado na Nova Jerusalém como cidade-templo, onde não há necessidade de templo, não há necessidade de altar, não há necessidade de nada, porque o próprio Deus habitará com o seu povo. Então a presença de Deus foi a ênfase da segunda palestra. Na terceira, eu estive falando com os irmãos sobre a soberania de Deus. Então a Nova Jerusalém, onde foi apresentado pelo pastor Bruno como o centro da adoração,
agora também como centro do governo de Deus, o centro do governo perfeito, o centro do trono de Deus. Deus, o seu trono, governando soberanamente, onde não há qualquer oposição à sua vontade, como há agora nessa realidade. Ontem tivemos também 2 palestras. Pela manhã, novamente, o reverendo Bruno, mostrando como que Cristo vence a oposição do mal. Nós vimos então sobre o nosso arqui-inimigo, Satanás, e a sua sedução, as suas investidas contra nós, procurando nos seduzir a rebelar contra a soberania de Deus. E então nós vimos como Cristo vence a Satanás, como esse é um inimigo vencido e que ele será totalmente preso, definitivamente vencido. Não haverá mais qualquer ingerência dele na Nova Jerusalém. Ele não tem acesso às portas da cidade mais. A cidade é completamente santa. Ninguém que não está em perfeita comunhão e santidade com Deus pode pertencer a essa cidade ou pode entrar nessa cidade. Satanás tem o seu destino, ele é aprisionado eternamente. À noite nós vimos como tudo isso é real por causa da obra do Cordeiro. Cristo como o Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, realizando a redenção da criação. Nós vimos então o presbítero Gilson nos trazendo essa realidade que, para mim, é a palestra central. Sem ela, tudo que nós falamos aqui não faria sentido, né? A palestra principal, talvez, a central, foi a de ontem, com a ênfase na obra do Cordeiro. O que o Cordeiro fez para que nós pudéssemos ter acesso a essa Nova Jerusalém. Hoje ainda teremos mais 2 palestras, né? Esta da agora de manhã, onde nós vamos falar da vida dentro da cidade. Hoje, na verdade, as 2 palestras é sobre a vida dentro da cidade. Nós vamos, pela manhã, falar sobre o banquete da árvore da vida, revigorando pessoas de todas as nações. E à noite o pastor Bruno concluirá falando das características da cidade, os fundamentos da cidade e como nós habitaremos seguros dentro dessa cidade que Deus preparou para o seu povo. Vamos abrir a palavra do Senhor com essas coisas em mente. Ajuda-nos a ter uma perspectiva geral, né, do que foi a proposta do retiro. Então, com essas coisas em mente, abramos Apocalipse 22 e vamos ler do versículo 1 ao 4. Apocalipse 22, do 1 ao 4. Eu peço aos irmãos que leiam comigo, todos juntos. Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 4. Leiamos. Então me mostrou o rio da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Vamos orar. Senhor Deus, graças damos ao Senhor por mais esse dia que Tu nos concede, ó Pai. Um dia agradável, depois de recebermos uma noite abençoada, debaixo da graça do Senhor, seguros. Receber também, ó Deus, a bênção da chuva, que é símbolo da Tua própria bênção sobre nossas vidas, de tão boa que é. Te louvamos por tudo isso. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor derrame de igual modo das Tuas bênçãos em nossos corações, por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos ilumine e nos capacite à obediência. É o que rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos dar mais ênfase na vida dentro da cidade, já como habitantes dessa cidade,
como habitaremos nela e como viveremos e desfrutaremos desta cidade. Nós vimos no capítulo 1 que esta cidade ela desce do céu, e aí nós vimos a descrição do novo céu e uma nova terra, uma nova realidade completamente transformada por Deus. E aí, para este novo céu, para esta nova terra, desce do céu a Nova Jerusalém, essa cidade que é a habitação do povo de Deus. Vimos, através da palestra do pastor Bruno, que a cidade é descrita nas mesmas palavras do Santo dos Santos. O Santo dos Santos, que é o lugar da manifestação da glória de Deus no meio de um povo pecador. A glória escondida de Deus, porque nós não temos capacidade de ser confrontados ainda pela sua glória e sua plenitude, porque somos pecadores. Então ele se esconde para se revelar a nós. E então a cidade é descrita nas mesmas características do Santo dos Santos. Só que agora nós tendo acesso a este lugar e acesso permanente. Nós vimos nas Escrituras alguns temas que são recorrentes. Além do Senhor Jesus, que é o tema central de todas as Escrituras, que é o fio escarlate que liga toda a Escritura, não há nada nas Escrituras que esteja alheio à pessoa dele, tudo tem a ver com ele, ele é revelado em todos os textos. Estávamos conversando, por exemplo, esses dias, e falando de alguns livros que parecem não ter nenhuma indicação direta sobre Jesus, sobre a obra de Cristo. Por exemplo, o livro de Ruth, talvez a única referência que teríamos ali é porque ela é parte da família de Davi, ela vai ser a bisavó de Davi, e Jesus vem da linhagem de Davi, ele é da família do rei Davi. Então talvez a única referência que acharíamos dele ali seria essa. Mas vimos, por exemplo, que Boaz é um tipo de Cristo ali, e a gente não observa isso. Boaz, como resgatador de Ruth, aponta para Cristo como resgatador da igreja. Então vimos que toda a Escritura, a linha central é Cristo. Mas além de Cristo, há alguns temas recorrentes ligados a Cristo. E aí a gente vai ver, por exemplo, o tema vida eterna, que no texto que nós acabamos de ler é descrito em duas expressões ou em duas figuras. O rio da água da vida e a árvore da vida são descrições daquela bênção eterna que Cristo nos dá por meio de sua obra. Um outro tema recorrente nas Escrituras é o tema povo de Deus, que só existe também mediante a obra de Cristo. O que é este povo? É uma parte da humanidade resgatada pela obra de Cristo para que Deus cumpra o seu propósito de ter uma criação redimida. Ele não terá toda a humanidade redimida, porque pelo seu propósito ele designou assim: nem toda a humanidade será redimida, mas a humanidade será redimida através dos seus eleitos. Então Deus tem um povo que ele salva, que ele redime, que ele separa para si mesmo como um cumprimento do seu propósito de restaurar a criação caída, de restaurar a humanidade caída. Outro tema recorrente que nós vimos nas Escrituras é o tema nações, etnias, que aqui está ligado ao segundo tema, povo de Deus. Porque até então, no Velho Testamento, o povo de Deus estava quase que circunscrito ao povo de Israel. Mas mesmo no Antigo Testamento, nós já vimos a possibilidade do estrangeiro ser alcançado pela graça e se tornar parte do povo. Nós vimos, por exemplo, na instituição da circuncisão, que o estrangeiro poderia ser circuncidado e abraçar a fé do judeu, do hebreu. Nós vimos na participação na Páscoa que o estrangeiro não podia participar, mas que se ele professasse a fé dos hebreus e ele fosse circuncidado, ele podia então participar na Páscoa, que é um testemunho de pertencimento ao povo de Deus. Então, nações, etnias, é um tema que mesmo no Antigo Testamento já é bem recorrente, a ideia de que nações podem ser salvas, que outras etnias, além dos judeus, podem ser salvos. Mas no Novo Testamento especialmente, a ideia de etnias salvos pela obra de Cristo, pela graça de Cristo,
é bem presente e a grande comissão nos fala sobre isso. A grande comissão diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as etnias, a todas as nações. Então, nações, etnias, grupos étnicos diferentes são alcançados por essa graça. Então, a cidade é uma cidade que vai ter livre acesso para pessoas de todas as origens. Do mesmo modo que em Jerusalém havia acesso ainda que restrito para estrangeiros. E o Pentecoste é uma das demonstrações mais graciosas de que as portas da salvação estão abertas para os estrangeiros. Nós, aqui agora, somos um exemplo claro de que as portas da salvação estavam abertas para gentios. Porque se olharmos aqui, talvez poucos de nós têm descendência judaica, né? E se temos, já estamos muito misturados com outras etnias. Então, nós vimos a demonstração prática disso, de que a salvação alcançou estrangeiros, olhando para nós mesmos. Nós somos fruto da graça de Cristo também. Então, baseado nesses três temas recorrentes, vida eterna, que aqui é representado na árvore da vida e no rio da vida, povo de Deus e nações, nós vamos olhar então como é a vida em torno dessas coisas dentro da Nova Jerusalém. Os capítulos 21 e 22 de Apocalipse mostra essas promessas que no Antigo Testamento eram apenas temas recorrentes, vistos várias vezes, mas que não conseguimos ver com tanta amplitude, mas vimos promessas a respeito delas. O capítulo 21 e 22 de Apocalipse nos mostram a concretização dessas promessas. Como vimos ontem, a Bíblia, a história da humanidade começa num jardim perfeito e termina num jardim perfeito. O pastor Bruno chegou a destacar o fato de que os 2 primeiros capítulos de Gênesis descrevem um lugar perfeito onde não há qualquer menção de Satanás e de suas influências ainda. E aí nós vimos os 2 últimos capítulos, onde não há qualquer menção de Satanás e de suas influências, não ainda, mas nunca mais, porque não haverá, porque ele já foi totalmente vencido naquele ponto da história da redenção. Então, a Nova Jerusalém é esta referência que nós não conseguimos nem descrever em palavras, nós não conseguimos mensurar o que significa a Nova Jerusalém, porque nós não temos conhecimento do que é perfeição. Nós não temos experiência do que é perfeição. Nós podemos talvez usar a palavra perfeição em diversos aspectos, né? Olha, o almoço hoje estava perfeito. Mas você sabe que pode ter algum defeito lá, né? Pode ter caído um cabelo e ninguém viu. Acontece nos melhores restaurantes. Aí você diz, olha, o clima hoje está perfeito. Talvez você possa achar que está, mas a Nicole não estava achando, porque quando ela anda, o chinelo vai jogando lama na perna dela. Ela não acha que está perfeito. Ela preferia o sol. Então, nós temos diferentes perspectivas do que é perfeito, porque nós não temos qualquer referência de perfeição. Nós não sabemos, nós não temos experiência de perfeição. Então, quanto mais nós tentarmos imaginar o que é essa perfeição descrita da Nova Jerusalém, nós não vamos conseguir mensurar de fato. Nós só vamos ter a noção exata do que é perfeição, da perfeição da Nova Jerusalém, quando entrarmos lá, quando estivermos lá, já no estado definitivo em que Cristo nos colocará. Olhemos em primeiro lugar, então, para a ideia de povo de Deus. A Bíblia nos fala o tempo todo de Deus separando para si um povo. Desde Gênesis, nós percebemos lá Deus salvando para si um povo e dando promessa de salvação de um povo para si. E este povo caminha na história da redenção em oposição, ou sofrendo oposição de um outro povo. Deixa eu esperar vocês se ajeitarem aí, né? A chuva chegou. Enquanto isso eu bebo minha água.
que nós vimos então nas Escrituras é o povo de Deus, desde o início, sendo descrito como a semente santa, mas ao lado desse povo há um povo opositor chamado de a semente da serpente, ou a semente de Satanás. Então este povo, a semente de Satanás, se opõe constantemente à semente santa, ou povo santo. Santo é uma palavra importante aqui. E santo é um tema, é uma palavra, a santidade é um assunto que está do início ao fim das Escrituras. Um tema dos mais repetidos. A necessidade da vida de santidade, a descrição da santidade de Deus, a descrição de tudo que é de Deus como santo e de tudo que deve ser de Deus como necessário ser santificado. Então nós vimos essa ideia de santidade o tempo todo. E o povo não poderia ser descrito de outro modo. O povo de Deus é um povo santo. E ele é santo num sentido não pleno ainda. As cartas de Paulo, por exemplo, nos descreve como santos do Senhor. Paulo escreve às igrejas e ele escreve aos santos que estão em Corinto. Vamos analisar um pouquinho a carta de Paulo aos Coríntios? Será que nós poderíamos descrever a igreja de Corinto como uma igreja de santos? Essa igreja que tem um rapaz lá que está morando com a sua madrasta. Essa igreja que tem irmãos que estão disputando por causa do uso dos dons. Essa igreja que tem dissensões, divisões. Esta igreja é chamada por Paulo de santa. Ela é santa no sentido pleno da palavra? Não. Então aqui nós já descobrimos que a palavra santa tem diferentes usos nas Escrituras. Vimos Pedro referindo-se à igreja, ao povo de Deus, como igreja santa, como povo santo. Mas este mesmo Pedro nos chamando à santificação. Uma coisa que já é santa precisa ser santificada? Não precisa, né? No sentido pleno. Então aqui nós já aprendemos que a santidade, ou que o termo santo, ele tem usos diferentes nas Escrituras. Em primeiro lugar, o primeiro sentido da palavra santo é a ideia de ser separado. De ser separado. Então nós somos um povo santo no sentido de que somos um povo separado para Deus. Ainda que não sejamos moralmente perfeitos, ainda que não sejamos moralmente santos, puros, mas nós somos separados para Deus. Então, nesse sentido, a igreja é chamada de um povo santo. Um povo santo em santificação. Um povo santo em aperfeiçoamento. Então, este é o primeiro sentido. O santo também tem o sentido de ritualmente limpo. E aí a gente vê, por exemplo, quando Deus manda separar certos objetos para o uso exclusivo no templo ou no tabernáculo. Aliás, para o tabernáculo, e esses objetos mais tarde são introduzidos no templo construído por Salomão. Bem, aqueles objetos são santos para Deus. Por quê? Eles são ritualmente separados para Deus, ou purificados para o uso exclusivo no templo. O povo também recebe essa descrição nas Escrituras. Um povo santificado ritualmente, ou seja, Deus estabeleceu alguns ritos que o homem deveria cumprir como sinal de obediência a Deus, e estes ritos davam o sentido de separação e de pureza para o culto. Por exemplo, os levitas, eles deveriam ser ritualmente puros para ministrar no tabernáculo e no templo. Os sacerdotes e o sumo sacerdote deveriam ser ritualmente puros para ministrar no tabernáculo e no templo. Mas não significa que eles eram santos no sentido de perfeição plena, porque eles ainda eram pecadores. Observamos, por exemplo, que no dia da expiação, quando o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano só
no Santo dos Santos, ele passava por um processo de purificação, ele passava por um rito, uma cerimônia de purificação, então ele estava ritualmente puro. Ele tinha que fazer confissão dos seus pecados, então Deus, por sua graça, o perdoava, e aí então ele estava preparado ou separado para aquele serviço exclusivo. Mas o que acontecia? Ele entrava, fazia o serviço dentro do Santo dos Santos e ele tinha que sair novamente, ele não podia permanecer dentro do Santo dos Santos. Era tão complexa a situação ali que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com as vestimentas cheias de pequenos sinos para dar sinal de que enquanto ele estava fazendo o serviço ali, os sinos tocavam, balançavam e as pessoas lá fora sabiam que ele ainda estava vivo. Também ele era amarrado com cordas para que, se porventura ele estivesse impuro e fosse então fulminado por Deus lá dentro, fosse morto por Deus dentro dos santos, dentro do Santo dos Santos, então os levitas o puxavam para fora, os demais puxavam para fora, porque ninguém podia entrar naquele lugar se não tivesse passado pelo que Deus estabeleceu na sua lei, pelo rito de purificação, se ele não fosse o escolhido para entrar no Santo dos Santos. Somente o sacerdote escolhido, o sumo sacerdote escolhido, somente depois de ter passado pela purificação ele podia entrar e ele não podia permanecer. Então veja, essa ideia, essa dinâmica da oferta da purificação, da oferta pelo pecado, no dia da expiação do Santo dos Santos, nos dá a ideia de que a presença de Deus é plenamente santa, não nos dois primeiros sentidos, somente, não no sentido de separado e ritualmente purificado, mas de perfeição plena. E Deus especialmente de perfeição moral. O sumo sacerdote que entra, ele não possui essa perfeição moral para permanecer no Santo dos Santos. Por isso ninguém permanecia lá, ninguém pode permanecer, ninguém podia permanecer no Santo dos Santos. Então nós vimos aqui a Nova Jerusalém sendo descrita como o próprio Santo dos Santos, o lugar onde o sumo sacerdote podia entrar só uma vez por ano e sair de novo. Agora a Nova Jerusalém, a Bíblia descreve a Nova Jerusalém como lugar onde não só o sumo sacerdote entra. O sumo sacerdote ofereceu de uma vez por todas o seu sacrifício, como nós vimos ontem. Ele entra no santuário, oferece a si mesmo como cordeiro, e ele é perfeito, e agora ele cumpre plenamente o que a lei de Deus exigia a respeito do sacrifício do pecado. E agora ele entra no Santo dos Santos, e ele, após a sua ressurreição, ele volta para a sua posição de honra e origem, e agora ele permanece dentro da Nova Jerusalém como Santo dos Santos. Ele não precisa sair e voltar uma vez por ano. Ele permanece. A Bíblia então descreve, Hebreus nos descreve que ele, após ter oferecido o seu sacrifício, ele ascendeu ao céu e assentou-se. A ideia de assentar-se é a ideia de que ele terminou de uma vez por todas o seu sacrifício, e que, por ser perfeito, ele não precisa levantar de novo para oferecer sacrifício novamente. Ele cumpriu definitivamente a sua tarefa de fazer o sacrifício perfeito para a nossa redenção. E agora ele entra e ele não sai mais. Ele entra no Santo dos Santos e nunca mais sai. Ele permanece no Santo dos Santos. O povo de Deus, agora descrito como alguém que habita a Nova Jerusalém. E mais uma vez relembrando, a Nova Jerusalém é descrita como aquele cubo perfeito, do mesmo modo, o cubo dourado,
do mesmo modo que o Santo dos Santos era descrito. O Santo dos Santos tinha 20 metros, 20 côvados de comprimento, por 20 de largura e 20 de altura, e as suas paredes e o teto e a cortina por dentro era toda coberta de ouro, toda forrada de ouro. O Santo dos Santos era todo dourado. E aí você descreve, você vê a descrição da Nova Jerusalém como o cubo perfeito, a cidade quadrangular, e que é toda revestida de ouro, que é toda revestida de joias. A mesma descrição. Agora, voltemos no Gênesis, já que nós estamos de Gênesis a Apocalipse, né? De Gênesis do Éden a Jerusalém. Voltemos a Gênesis e olhemos como o jardim é descrito. Veja se alguma descrição do jardim bate com a descrição do que nós vimos agora na Nova Jerusalém, no Santo dos Santos e na Nova Jerusalém. Capítulo 2 de Gênesis, a descrição de como era o jardim. Versículo 8. E plantou Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do jardim do Éden para regar o jardim, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bélio, a pedra de ônix. O segundo rio chama Gion, é o que circuncida a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguma referência, alguma coisa aí nós podemos ligar com a descrição da Nova Jerusalém? O jardim não há uma descrição das suas medidas, nem do seu formato, mas nós vimos uma referência de um jardim que é cercado por 4 rios. Então ele forma, esses 4 rios estão ligados a esse jardim. Nesses rios, o primeiro deles está na terra que produz muito ouro. Então nós vimos uma descrição a um lugar que havia abundância de ouro. Nesse jardim havia uma árvore plantada, a árvore da vida. Ali estava também a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia plantada a árvore da vida. Esse jardim era um lugar perfeito, onde Deus vinha encontrar-se com o homem, e o homem habitava nesse jardim em plena harmonia com a criação e com Deus. A Nova Jerusalém é descrita também deste modo. O lugar da plena harmonia, o lugar da perfeição e da plena harmonia com Deus, com a criação e com os outros homens, com os outros seres humanos. Então, um lugar de plena perfeição. Aqui nós vimos então que, como nós vimos na segunda palestra, o pastor Bruno mostrando os lugares onde a presença de Deus se manifestava, e mais especificamente a cidade de Jerusalém, o Templo Santo, como a cidade tabernáculo, a cidade trono, a cidade templo, cidade santuário, onde a presença de Deus habitava com o povo. O jardim tem essa mesma referência, o lugar santo, o santuário de Deus, onde Deus habitava com o seu povo. Agora a Nova Jerusalém é descrita do mesmo modo, como o lugar onde Deus habita com o seu povo. Há uma diferença essencial entre os 3 lugares. Em primeiro lugar, na primeira descrição, ainda que o jardim era perfeito, onde havia plena harmonia com Deus, com a criação,
ali ainda havia a possibilidade de queda. O homem era perfeito, mas não era incorruptível. Então ele podia sofrer corrupção e sofreu. No capítulo 3, nós vimos a prova disso. Adão e Eva caíram, se tornaram corruptos por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus. Então, o primeiro era perfeito, mas havia ainda a possibilidade do homem perfeito que habitava nele cair. No segundo, na segunda referência, o lugar é perfeito. Nós vimos a descrição dos lugares da habitação de Deus, a tenda em primeiro lugar, e na tenda tinha o Santo dos Santos, onde a presença e a glória de Deus se manifestava. Era perfeita, mas o homem não podia entrar. Vocês lembram o que Deus fez após a queda do homem no jardim? O que Deus fez com o homem e o que Deus fez com o jardim? Lembram? Expulsou o homem do jardim, então o homem é expulso da presença perfeita de Deus. Ele não perde plenamente a comunhão com Deus, porque Deus expulsou do lugar santo, mas Deus mesmo desce para encontrar com o homem. Deus encontra com o homem na sua trajetória, Deus encontra com o homem no deserto. Deus vem encontrar-se com o homem, mas o homem não tem mais o direito de voltar para dentro do jardim. Ele não pode entrar. O que Deus faz para proteger o jardim? Coloca anjos, 2 querubins para guardar as entradas, com espadas reluzentes para guardar a entrada, e ninguém podia entrar naquele lugar. O que tinha dentro do Santo dos Santos? Uma arca da aliança, e na tampa dessa arca tinha o quê? 2 querubins de ouro guardando a arca, fazendo referência que aquele lugar era guardado por Deus, um lugar de santidade, um lugar protegido, um lugar que o homem não podia ter acesso. Somente um homem tinha acesso àquele lugar uma vez por ano, e ele ainda corria risco de vida ao entrar naquele lugar. Vocês estão percebendo a maravilha da nossa salvação aqui? O lugar de onde nós fomos expulsos. E o lugar onde, durante essa trajetória, caminhando para a consumação, nós não podíamos entrar. Somente um representante nosso entrava uma vez por ano. E aí, o nosso representante perfeito morreu na cruz e entrou no santuário de uma vez por todas e permaneceu lá. E ele disse, no capítulo 14 de João: não se turbe os vossos corações. Não fiquem preocupados. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois eu vou, mas eu volto, para que onde eu estiver, estejais vós também. E onde é que ele está? No Santo dos Santos. No lugar da santidade de Deus, assentado no trono, e é lá que ele quer que nós habitemos. O que a ideia de povo santificado então nos dá aqui? A santificação que Cristo está realizando em nós, e a santificação plena, quando nós formos glorificados. O que é que nós seremos feitos então? O que nós seremos então na presença do Senhor? Nós teremos status de volta, o status de sacerdotes perfeitos, que não somente entram uma vez por ano, mas que pode entrar e morar dentro do Santo dos Santos. A ideia de povo santo, meus irmãos, um povo perfeito, aperfeiçoado por Cristo, que de tão perfeito pela obra de Cristo, agora é permitido a esse povo habitar dentro do Santo dos Santos, habitar dentro da Nova Jerusalém. O lugar onde a definição de santidade é completamente, é amplamente suprida. Não há uma definição melhor de santidade do que a definição daquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar reflete o caráter do próprio Deus. Quem é de fato o santo dos santos? Não é o próprio Cristo? O santo dos santos, o mais santo, o santo, soberano santo, é o próprio Cristo. A santidade é uma característica de Deus. Deus é santo.
por isso o lugar onde ele habita é um lugar de plena santidade. E é este lugar que o povo santo vai habitar. Veja, a regra para o Santo dos Santos era entrar uma vez por ano apenas um representante. Cristo vai e entra de uma vez por todas apenas um representante. Mas ele promete arrastar todos os seus também juntamente com ele. Todos os seus também poderão agora ter acesso ao Santo dos Santos, entrar e permanecer. Não é entrar uma vez por ano e sair, não é só um representante entrar e sair, mas é entrar e permanecer. A Nova Jerusalém então descreve aquele projeto inicial de Deus, de que o lugar da habitação do seu povo fosse também o lugar da sua habitação. Ou que o lugar da sua habitação fosse também o lugar da habitação do seu povo. Deus gosta de morar com o seu povo. Deus tem prazer em morar com o seu povo. É tão prova disso que quando nós não podíamos, nós não tínhamos condições morais, nós não tínhamos qualificação para morar com Ele, Ele deu um jeito de morar conosco. Ele trouxe uma terra, ele criou, ele estabeleceu uma tenda, ele disse o modo como a tenda deveria ser construída. Ele mandou construir um compartimento lá dentro da tenda, que era o lugar onde ele iria se manifestar, para que o povo tivesse certeza, olha, ele está morando conosco. Deus morou em barraca para morar conosco. Deus morou em tenda para morar conosco. Isso é maravilhoso. Vocês estão conseguindo perceber a grandeza da nossa salvação? Deus vai então, no decorrer dos anos, demonstrando na história da redenção o quanto Ele tem prazer de habitar com o seu povo. E a promessa da Nova Jerusalém é exatamente essa ideia, de que porque Deus tem tanto prazer em habitar com o seu povo, de que Ele tem esse projeto de estabelecer uma habitação com o seu povo, que Ele criou essa cidade, onde Ele pudesse habitar em perfeição e em harmonia com o seu povo. Olhemos para algumas referências do Antigo Testamento que nos mostram como Deus é santo e como Ele, mesmo assim, na sua santidade, queria habitar conosco. A primeira referência nós já mencionamos ela, já falamos sobre ela, que é o lugar santo, o Santo dos Santos. Aquele lugar escondia a glória de Deus para que Ele pudesse habitar com o seu povo. Então, Deus habita no meio do seu povo, mas com a sua glória escondida. Então Deus esconde a sua glória para que Ele pudesse conviver com o seu povo e o seu povo não fosse por Ele consumido, destruído. Nós vimos então que logo depois, tempo mais tarde, aliás, durante toda a Escritura, Deus vem prometendo a vinda do Messias. E aí tempo depois, o Messias veio. Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, o Messias veio. O que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 14? 1 João 1, 14. Quem pode ler para nós, por favor? Não. João 1, 14. Não é 1 João não, gente. É o Evangelho, João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o fato de nós podermos ver a glória de Deus. Então, através de Cristo nós vimos a glória de Deus. Mas como que nós vimos a glória de Deus em Cristo? O texto diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra para habitar aí é a mesma palavra usada para tabernáculo. Então, se tivesse o verbo, a gente podia dizer, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A mesma ideia de que Deus vem morar em tenda para habitar com o seu povo. Hebreus nos mostra, então, que Ele escondeu a sua glória na carne, na humanidade, no Filho, para que Ele pudesse habitar entre nós. Veja o que ele diz em Hebreus 10, versículo 19 e 20. Quem pode ler para nós? Hebreus 10, versículo 19 e 20. Tenho, pois, irmãos, deveis para entrar no Santo dos Santos
que Cristo foi revelado a nós, ele é o novo caminho, ele nos consagrou pelo véu. O que é dito aí que é o véu? O que é o véu que cobre a glória de Deus? A carne, a humanidade de Cristo. Então a humanidade de Cristo é descrita nesses versos como o véu que cobre a glória de Deus, ou que nos possibilita habitar com Deus sem que sua glória seja uma ameaça para nós. Então Cristo se encarna, e aí a encarnação, a humanidade de Cristo é descrita como o véu atrás do qual Cristo se esconde para que a glória de Deus não fosse uma ameaça para nós. Vocês lembram do sermão da transfiguração, não lembram? Foi o sermão que o meu filho descreveu como épico. Né? Ele falou, papai, este sermão de hoje foi épico. E eu sei que para muitos de vocês foi fantástico também, porque vocês nunca tinham visto a transfiguração daquele modo. Pois tinham? Nunca tinham percebido o que estava acontecendo ali de fato. O que acontece de fato ali? Cristo está escondido, a glória de Cristo está escondida na sua humanidade, a glória de Deus está escondida na carne, escondida na sua humanidade. Deus abre uma janela e mostra a transfiguração, é uma janela para aqueles 3 discípulos, para que eles pudessem ver o que Cristo era de fato. Então eles veem Cristo glorificado, eles veem a revelação da glória de parte daquilo que Cristo de fato era. Então ele abre o véu, mostra quem ele é e fecha o véu de novo. Não foi isso que ele fez no Monte da Transfiguração? E os discípulos voltam maravilhados, porque eles viram um pouco do que era a glória de Cristo. Porque Cristo um pouquinho abriu o véu, deixou eles ver e depois fechou de novo, porque a transfiguração aconteceu e cessou de novo. Mas o que acontece no dia da sua morte? Na hora exata da sua morte, quando ele suspira e entrega o seu espírito ao Pai, o que acontece? O véu se rasga. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Simbolizando o quê? O que isso significa? O véu do templo, meus irmãos, a gente fica pensando que é um véuzinho de voal, desses que a Marivona usa para decorar festa, né? O pastor estava falando na igreja, acho que foi o presbítero Ângelo, né, que falou de uma igreja que pôs um mosquiteiro assim ao redor do pastor lá para representar o véu. Não era. O véu do templo era uma cortina densa que chegava a ter cerca de 10 centímetros de largura, porque ela era uma proteção entre o povo, os sacerdotes que ministravam no templo, e o Santo dos Santos, aquele lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, porque era o lugar da glória de Deus. Então o sumo sacerdote abria o véu, entrava uma vez por ano, e com certeza Deus escondia a sua glória para não ser fulminante para aquele que entrava ali, mas aquele lugar era o lugar da manifestação da glória de Deus. E aí Deus depois então manifestava se ele tinha aceito o sacrifício ou não. A prova de que ele tinha aceito é que o sacerdote saía vivo, o sumo sacerdote saía de lá vivo, e depois havia fumaça naquele lugar como sinal de que Deus havia recebido o sacrifício. Geralmente esse era o sinal. Mas no dia da morte de Cristo o véu rasgou de cima e embaixo, dizendo, não há mais necessidade de separação. E aí, o rasgar do véu já é uma indicação. A transfiguração já foi, em primeiro lugar, um sinal de que Deus ia abrir o lugar da sua glória para o seu povo. Então, 3 dos discípulos conseguiram ver o lugar da sua glória. O véu rasgando no templo mostra, então, que já Deus estava abrindo o acesso ao Santo dos Santos. A Nova Jerusalém é a prova de que Deus abriu definitivamente o acesso ao Santo dos Santos. Aquele lugar onde é o lugar onde o seu povo santo vai habitar. A ideia de povo santo é exatamente por isso, porque se Deus é santo, quem habita com ele deve ser santo. Se Deus é santo, o seu lugar é de santidade, e no lugar de santidade não é permitido impurezas. No templo, no tabernáculo, não era permitido impureza entrar no Santo dos Santos. Se entrasse o impuro no Santo dos Santos, era consumido.
por causa da santidade de Deus. Agora, a santidade de Deus em nós é um resultado da própria ação de Deus em nós. Deus nos santificando para o acesso ao Santo dos Santos. Ele nos santifica pela obra do seu Filho na cruz. E nós vimos Hebreus descrevendo diversas vezes que nós fomos santificados pelo seu sangue. Nós fomos santificados pela aspersão do sangue. Então a obra de Cristo, o sacrifício perfeito do Cordeiro, nos tornou santos ou nos torna habilitados para a entrada no Santo dos Santos. Mas Cristo continua, pela obra do Espírito, nos santificando, nos transformando para que sejamos habilitados para a entrada no Santo dos Santos. E por ocasião da nossa morte, a nossa alma já é imediatamente aperfeiçoada e já tem acesso a este lugar, na presença da glória de Deus. E por último, no último dia, quando todos os que morreram em Cristo serão glorificados, e que todos os que estão em Cristo, mas forem encontrados vivos, também serão glorificados, eles serão então aperfeiçoados e colocados no estado definitivo de incorruptibilidade, e então poderão habitar eternamente na presença de Deus. Novamente voltando aqui, qual é a diferença entre os três lugares? O Jardim do Éden, os lugares que Deus manifesta a sua glória na história, o Santo dos Santos no tabernáculo e no templo em Jerusalém, e às vezes nos montes, né? Deus manifestou a sua glória para Moisés no monte. E a diferença entre este lugar que é descrito na Bíblia como a Nova Jerusalém. O primeiro lugar era um lugar perfeito, mas onde havia possibilidade de corrupção do homem. O homem caiu lá, no lugar perfeito. O segundo lugar é um lugar perfeito, mas que o homem, por causa da queda, tem um acesso restrito, limitado. O sacerdote podia entrar somente uma vez por ano. Era através de um representante que ele pode entrar lá. O terceiro lugar, que é a Nova Jerusalém, que é a presença santa de Deus, nós sim temos acesso lá por meio de um representante, mas esse representante agora não entra e sai uma vez por ano. A Bíblia diz que ele está lá, assentado à destra de Deus Pai, e que ele intercede por nós. Então a gente não precisa esperar o dia da expiação para que nós possamos pedir ao sacerdote para nos representar lá. Não, o sacerdote está lá. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício perfeito. Está lá. E além disso, este terceiro lugar é o lugar onde todos que serão aperfeiçoados em Cristo morarão para sempre. O lugar onde nós moraremos na presença da glória de Deus para sempre. Você consegue entender agora qual é o sentido de santidade? Por que Deus nos chama a santificação? Não é simplesmente porque Deus quer que você seja diferente do mundo. Não é simplesmente porque Deus quer que você seja uma pessoa melhor. Eu antes era um bêbado, eu antes era um imoral, eu antes era um... Aí vai descrevendo uma série de coisas e aí Deus me transformou, e Ele tem me santificado. Não é somente para você ser uma pessoa melhor. Deus não está te transformando para você ser um cidadão melhor somente. Isso é uma parte importante do Evangelho, da vida cristã. Que todo crente seja um cidadão melhor. Que todo crente seja um bom representante da criação redimida aqui neste mundo caído. Mas Deus está se santificando especialmente por causa da sua cidadania celeste. Ele está te preparando para o céu, preparando para a Nova Jerusalém. E exatamente para nos mostrar que não dá para habitar com Deus de modo imoral, sujo, estando imundos, é que Deus exige de nós, na igreja, para estar em Cristo, é preciso estar em santidade. Por isso é que Ele nos chama constantemente à santificação. E a santificação é um imperativo bíblico. Sede santos. Vocês precisam ser santos, porque o Deus com o qual vocês habitam é um Deus santo. Sede santos como eu sou santo. Tudo isso porque Deus quer que nós habitemos eternamente com Ele, em perfeita harmonia, em perfeita santidade. Vamos continuar no texto em que nós lemos de Apocalipse.
Ali a gente vê, no capítulo 22, do verso 1 ao 4, nós vimos essa descrição da palavra da cidade de Deus, ou da Nova Jerusalém, e ali está uma descrição de algumas coisas que compõem essa cidade. São descritas aí o rio da vida, brilhante como um cristal, o trono de Deus e do Cordeiro, uma praça no meio da qual está a árvore da vida, que produz 12 frutos, e ali então está os povos desfrutando desta bênção. No versículo 4, ainda há a contemplação da face de Deus. Este povo pode contemplar continuamente a face de Deus. Contemplar a glória de Deus. Aqui é a descrição, claro, Deus não tem uma face, Deus não tem um rosto, como nós imaginamos aqui. É uma atribuição de forma humana, o que nós chamamos de antropomorfismo. É uma atribuição de forma humana à pessoa de Deus, ou a Deus, mas não é que Deus tenha uma face, Deus tenha um rosto mesmo. Nós contemplaremos a glória de Deus, ou seja, facetas da sua glória, ou coisas da sua glória, do seu caráter, nós poderemos contemplar continuamente, porque habitaremos no lugar da sua presença, no lugar da sua santidade. Ali é um lugar de perfeição e plenitude. O texto descreve tudo em plenitude e em perfeição. Nós vemos o rio da vida que corre continuamente do trono de Deus. E veja, tem o salmo que nós lemos ontem, descrevendo, há um rio que corre do trono de Deus. O rio da morada do Altíssimo. É o mesmo rio que é descrito aqui em Apocalipse. Nós vimos lá no Éden que havia os rios que regavam o jardim. O rio e a água, ela tem essa propriedade de produzir vida. Nós temos a água criada, a água na criação, no mundo criado por Deus, e um lugar e um ambiente onde não há água, não há vida. Estão aí pesquisando Marte para ver se há alguma possibilidade de haver água em Marte, porque se houver pelo menos água condensada em forma de condensação, se houver uma umidade mínima em Marte, pode haver a possibilidade de encontrar lá pelo menos uma bactéria. Então estamos pesquisando aí, tentando encontrar pelo menos uma bactéria em Marte. Se achar, vai dizer, achamos vida em Marte. Não tem. Até hoje não encontraram vida em Marte, porque não há condições favoráveis. Tem que ter água. Se não tiver água, não tem vida. A gente vê que talvez se você vier aqui no verão, aquele período bem quente mesmo e seco aqui do Pará, você não vai ver essa grama tão verdinha como você vai estar vendo agora. A água produz isso aqui. A dona Salete, que é a dona aqui do sítio, diz que tem que cortar constantemente, porque essa grama cresce e fica autona. Porque a água produz isso. A água é símbolo de vida. E aqui nós vimos o rio da vida correndo do trono de Deus. E este rio, ao lado deste rio, tem a árvore da vida. Nós temos dois símbolos de vida aqui. Vida em abundância e vida em plenitude. Então, este lugar, além de ser um lugar de santidade plena, é um lugar de abundância e de plenitude, ou de completude. Tudo ali é perfeito, tudo ali é pleno. O lugar onde nós teremos, ou nós poderemos, desfrutar de todas as bênçãos de Deus prometidas por nós de modo pleno. Ali fala da árvore da vida que produz 12 frutos, e que este fruto é para a cura das nações. Alguns leem o texto e pensam assim: então haverá ainda possibilidade de doença, porque se as nações não comerem do fruto ou das folhas da árvore da vida, elas não serão curadas. Se as etnias não comerem das folhas da árvore da vida, elas não serão curadas. Então, se há cura, há necessidade de cura, é porque ainda há doença. Não.
não há doença naquele lugar. O que está descrevendo aqui é que assim como essa árvore é permanente, ela estava lá no jardim. Quantos milhares de anos já passou desde a queda do homem até hoje? Esta árvore preservada por Deus, foi escondida por Deus. Agora em Apocalipse ela aparece como estando dentro da Nova Jerusalém. E esta árvore continua sendo símbolo de vida. O que esta árvore é então e o que significa essa cura aqui? É exatamente o sentido de que há plenitude de vida, há plenitude de saúde naquele lugar. Não há mais necessidade de preocupação, porque ali há plenitude, um lugar de plenitude. Água abundante e comida abundante, um lugar de plenitude. Não somente isso, mas nós também seremos plenos naquele lugar. Nós também seremos completos naquele lugar. Não haverá vazio mais no nosso coração. A gente tem o problema do pecado, da corrupção do pecado, e às vezes a gente encontra, por exemplo, uma mulher crente, muito bem casada, com um marido bom, que cuida bem dela, com filhos amáveis, que cuidam bem dela. Uma mulher que tem talvez condições de cuidar da sua beleza, que tem tudo para ser uma pessoa plena e feliz, mas ainda há um vazio na alma dessa mulher. E a gente vê mulheres que têm tudo, mas que sofrem, por exemplo, de depressão. Por quê? Exatamente porque falta algo ainda. Nós somos imperfeitos, nós não somos plenos nesse mundo. Homens que têm tudo, talvez favorável a ele, mas um homem que ainda acha que está faltando alguma coisa, ainda sofre com vazio no íntimo, porque falta-lhe algo. E nós sempre lutaremos com essa sensação de vazio e de que ainda está faltando alguma coisa. Nós nunca estaremos satisfeitos nessa terra, porque ainda vai estar faltando alguma coisa. Mas a Nova Jerusalém é descrita como um lugar de plenitude, um lugar de plenitude, onde nós seremos plenos, nós não sentiremos falta de nada, nada. Além disso, este lugar que tem esta árvore, e a árvore agora é descrita com mais detalhes, diferentemente da descrição breve que aparece lá em Gênesis. A descrição de Gênesis é que era a árvore da vida somente, e que desta árvore da vida o homem podia comer livremente, e que depois da queda foi-lhe proibido o acesso. O homem não podia mais comer. Deus disse, olha, ele comeu, tornou-se conhecedor do bem e do mal, como nós, vamos expulsá-lo do jardim para que ele não tome da árvore da vida e viva eternamente. Então Deus expulsa o homem e cria restrição ao acesso à árvore da vida. Mas antes da queda, o acesso a ela era livre. Eva podia ir lá e encher a cesta e comer quantos ela quisesse. O que ela não podia era ir lá na árvore da vida. Nenhum ela podia, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nenhum ela podia, porque lá havia uma restrição, uma ordem divina para não comer. Mas a árvore da vida havia acesso permitido. E eles preferiram desobedecer a Deus. Quando Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de toda a árvore do jardim inclui a árvore da vida. A exceção era só para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, nós só vimos essa descrição. A árvore da vida, que era acessível antes da queda. Aqui nós vimos mais detalhe. Tem um rio, esse rio que alimenta essa árvore da vida, né? Esse rio que passa à beira dessa árvore da vida. E essa árvore, nós vimos mais descrições detalhadas dela aqui, especificações desta árvore. Ela produz 12 tipos de frutos. Além de produzir 12 tipos de frutos, ela produz mensalmente. Então era quase o equivalente a um fruto por mês, a um tipo de fruto por mês. Além disso, as suas folhas, não somente os frutos, podem ser consumidos. As suas folhas também podem ser consumidas e as folhas serão cura para os povos. Meus irmãos, a árvore da vida é, na verdade,
desde o início, um símbolo do que é Cristo para nós. De onde vem a nossa vida? Como nós recebemos vida e vida em abundância? Não é Cristo? Não é através de Cristo? Então, Cristo continua sendo aqui na Nova Jerusalém. A árvore da vida representa Cristo. Então, o que nós precisamos ler aqui é que Cristo continua sendo a nossa eterna fonte de vida. Mesmo agora glorificados na Nova Jerusalém, Cristo continua sendo a nossa fonte de vida. É dele que vem o sustento para a nossa vida. É dele que vem a nossa vida de santidade. Dele deriva tudo de bom que nós temos. Nada de bom que nós temos, nada de nenhum bem espiritual que nós temos vem de outra fonte, senão de Deus, de Cristo. Então tudo vem dele. Então esta árvore é uma representação da própria pessoa de Cristo, que é a fonte da vida. O próprio Cristo é chamado de água da vida. Então a água, o rio que passa ao lado da árvore, é também uma representação ou uma figura do próprio Cristo, que é a água da vida. A vida na Nova Jerusalém é completamente diferente da vida que nós conhecemos aqui. Uma vida plena, uma vida completa, sem nenhuma interferência do mal, sem choro, sem lamento, sem luto, sem doença, com cura permanente, com cura definitiva, porque a fonte inesgotável estará lá para nos alimentar. Nós vimos então aqui algumas transformações, e eu quero terminar e fazer as aplicações olhando para essas transformações que ocorrem a partir da Nova Jerusalém. A primeira delas é a transformação espiritual, que é descrita aqui. A transformação espiritual, plenitude e completude. Nós seremos incorruptíveis e plenos. Nunca mais cairemos, nunca mais pecaremos, nunca mais sequer desejaremos pecado. Nunca mais sentiremos angústia na alma. Nunca mais teremos sensação de vazio. Nunca mais teremos necessidade de mais vida, porque a vida será ampla, será plena. Cristo, a fonte de vida, habitará conosco. Nós estaremos o tempo todo juntos, habitando com a fonte de vida. E nós teremos vida plena. A transformação completa espiritual do homem. O homem que caiu e morreu espiritualmente é revivido em Cristo e agora é tornado incorruptível em Cristo. Ele então nunca mais haverá possibilidade do homem experimentar a morte espiritual. Nunca mais, porque ele é pleno em Cristo. Então a primeira grande transformação é a transformação espiritual no homem, no ser humano. Plenitude de vida em Cristo. E aí nós precisamos aqui olhar para algumas aplicações. Será que nós precisamos esperar a Nova Jerusalém para desfrutarmos da vida em Cristo? Nós podemos dizer, talvez, a Nova Jerusalém é uma realidade tão distante de nós. Nós só seremos plenos quando nós estivermos lá. Então, eu não tenho como perseguir plenitude nesta vida. Mas Jesus disse, eu sou a vida. E ele disse que ele dá vida e vida em abundância. Então nós já podemos desfrutar, ainda que não com a completude que a Bíblia nos fala da Nova Jerusalém, mas nós já podemos desfrutar da vida em abundância. E ele diz que aquele que crê nele terá a vida eterna, é isso que ele diz nas Escrituras? O verbo está nesse tempo. Aquele que crê nele terá a vida eterna? Não, qual é o tempo verbal? Tem a vida eterna. Então a vida eterna começa agora. A vida eterna começa aqui. E esta é a grande bênção do Evangelho. De que Deus nos avisa, de que Deus nos anuncia que a nossa vida eterna nós já desfrutamos da plenitude de vida já a partir daqui. Só não na sua completude, como será na Nova Jerusalém. Então se você crente vive uma vida cristã mesquinha, não desfrutando da graça e da bondade de Deus plenamente, você precisa repensar.
que Cristo é a fonte de vida e que Deus nos deu a Cristo, nos deu Cristo. E nós temos pleno acesso à sua graça mediante a sua obra. Crer nele, colocar sua confiança, sua fé nele, é o que você precisa para viver, já para desfrutar já da vida eterna aqui. E se você ainda não desfruta dessa vida, e aqui eu tenho um aviso grave aos filhos de crente. Filhos de crente, não pensem que porque os seus pais são crentes, e porque os seus pais desfrutam dessa vida, que vocês desfrutam dela já por tabela, porque vocês são herdeiros da aliança. Se o Evangelho, se a graça do Evangelho não transformou ainda o seu coração corrupto, se Cristo ainda não é o centro da sua vida, pode significar que você está ainda longe desta plenitude de vida. E é perigoso estar distante da presença de Deus. Assim como é perigoso aproximar-se dele sem ser santificado pela obra de Cristo. Não pense que no último dia você vai se aproximar dele achando que você terá acesso à Nova Jerusalém. Porque todo aquele que se aproximar dele sem estar nele, querendo acesso à Nova Jerusalém, ouvirá dele: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Eis o tempo de desfrutar da árvore da vida, do rio da vida já, agora, como nosso irmão Gilson falou ontem, já, ainda não na sua plenitude, ainda não na sua completude, mas já, agora. Então arrependam-se dos seus pecados, convertam-se a Cristo, peça a Ele, suplique a Ele que conceda a você a graça da salvação, que conceda a você o acesso à vida, para que você possa também desfrutar dessa vida agora e desfrutar desta vida em sua completude no fim. A segunda transformação é a transformação que é descrita pelo autor como transformação ecológica. Por quê? Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Nós lemos lá em Gênesis 3, a partir do versículo 11. E por causa do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. Nós vimos lá, o que diz Gênesis 3, 11? Gênesis 3, 11, quem pode ler? Não, tá errado. Espera aí, anotei errado aqui. Deixa eu te dar a referência certa. Gênesis 3, 17. E Adão disse, que aprendestes agora que tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, e fadigas obterá o sustento durante os dias que for. Maldita é a terra por tua causa. O que isso significa? Nós moramos numa terra maldita. Nós habitamos numa terra amaldiçoada por causa do pecado. O que nós vimos na descrição de Apocalipse 21? Um novo céu, uma nova terra. E o que diz no versículo 3 de Apocalipse 22? Apocalipse 22, 3. O que diz? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Então não é somente uma transformação em nós, mas uma transformação na criação. A maldição será retirada da criação. Não haverá mais qualquer maldição sobre nós. Não haverá mais qualquer maldição no lugar onde nós habitamos. Hoje nós habitamos numa terra maldita, amaldiçoada, mas a Nova Jerusalém, a maldição será tirada definitivamente. Meus irmãos, nós não sabemos o que é habitar num lugar sem maldição, porque nós nascemos num lugar amaldiçoado, nós vivemos num lugar amaldiçoado, nós sofremos o tempo todo, a criação conspira contra nós.
Os animais são contra nós. Lembra do ano passado que o pastor Bruno disse que quando o leão rosna para o homem, quando o cachorro rosna para o homem, é a criação em oposição ao homem, como se fosse a criação, os animais agredindo, querendo agredir o homem porque o homem é contra Deus? A criação conspira contra nós porque nós estamos numa terra amaldiçoada. Mas a Nova Jerusalém nunca mais haverá maldição. Irmãos, eu não sei o que é uma vida sem maldição. Mas a Nova Jerusalém é descrita como uma vida sem maldição. O que significa isso? Mulheres, vocês nunca mais terão dor de parto. Porque a dor do parto intensificada foi uma maldição. Vocês nunca mais terão fadigas no trabalho. Porque a fadiga no trabalho é maldição. Você nunca mais sofrerá danos. Porque qualquer dano é maldição por causa do pecado. A criação não será contra você. Porque a maldição foi cessada. Então a transformação não somente em nós, mas o ambiente onde nós habitamos. Isso é maravilhoso. E por último, uma transformação social. O que acontece logo após a queda? Logo após os primeiros filhos de Adão, o que acontece? Como é que eles são? Os melhores irmãos, né? Os amigos, os irmãos mais chegados, não eram? Amigos, cúmplices. Eram bem assim, não era? Não. O que aconteceu? Os dois primeiros irmãos já nasceram brigando. E o mais velho mata o mais novo. Então nós vimos uma criação que se opõe, uma humanidade que se opõe um ao outro. E aí nós vimos depois Israel sendo salvo e as nações se opondo a Israel. Mas agora nós vimos que o texto descreve que a árvore é para a cura dos povos. Aqui nós vimos então etnias habitando juntos. Etnias habitando juntos. E aqui eu quero olhar para o texto de Apocalipse no capítulo 7, que nos mostra como as etnias habitam juntas ali. Capítulo 7. Versículo 9, diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro. Não haverá mais xenofobia, não haverá mais etnocentrismo, não ficaremos brigando, querendo dizer que brasileiro é melhor que outro grupo, que fulano é melhor que o outro porque é de tal etnia. Nunca mais haverá isso. Não haverá mais disputas tribais, porque as nações habitarão juntas. E aqui eu quero terminar aplicando isso para nós. Se você herdou a salvação, se você é herdeiro da salvação, lembre também que a grande comissão te desafia a ir pregar o evangelho a todas as etnias. E é nossa responsabilidade como povo santo, como povo eleito, como povo que foi salvo para habitar a Nova Jerusalém, anunciar para os eleitos de Deus que estão espalhados em outras etnias que as portas da Nova Jerusalém estão abertas para ele também. Então aqui eu quero terminar relembrando para você que do caráter missionário da igreja, do caráter internacional, mundial da missão da igreja. Você deve pregar o evangelho para todas as etnias. E assim nós vamos ver naquele dia pessoas de todas as línguas, povos, tribos, nações, em pé diante do Cordeiro, adorando ao Senhor. Gente de línguas diferentes, mas cantando juntos ao mesmo Deus, ao mesmo Deus. Você já tentou, sem saber a língua de alguém, comunicar com essa pessoa, conviver com ela? É difícil. Eu vivi num país que tem 40 línguas diferentes, 200 dialetos. Só os meus vizinhos, eu tinha quatro idiomas diferentes só na minha vizinhança, só os meus vizinhos, de muro, assim, ó, de cerca. Eram 4 línguas diferentes.
Eu não conseguia entendê-los, eles não conseguiam me entender bem, mas no céu nós habitaremos todos os povos, juntos, adorando ao Senhor. Essa é a maravilha do Evangelho, que nos transforma o ambiente onde nós vivemos, e transforma a convivência com os outros. Esta é a maravilha do Evangelho. Não despreze essa grande bênção, meus irmãos. Não despreze essa graça. É maravilhoso o que Deus fez por nós em Cristo. E nós precisamos desfrutar e esperar com ansiedade, com expectativa, o retorno do Rei, para que nós possamos morar na Nova Jerusalém. Desse modo, terminamos mais uma vez dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra as portas para que nós possamos entrar nessa Nova Jerusalém. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre, e elas são reveladas através do seu Filho, Jesus Cristo. Nós, Senhor, que antes não éramos povo, hoje somos povo do Senhor, povo santo. Seremos, ó Deus, transformados, seremos incorruptíveis e viveremos na sua presença para sempre. Nós que antes éramos inimigos do Senhor, hoje, Senhor, nós já somos teus amigos e habitaremos para sempre contigo. Nós que também, Senhor, éramos inimigos entre nós, Senhor, pela graça do Senhor, conviveremos com pessoas de todas as tribos, povos, línguas e raças, o mundo inteiro. Nós, Senhor, que vivíamos numa terra amaldiçoada, que vivemos numa terra amaldiçoada, habitaremos para sempre no lugar da eterna bênção. Dá-nos, Senhor, essa expectativa, a expectativa do retorno do Rei, quando nós desfrutaremos para sempre das bênçãos e da graça do Senhor. Como temos cantado, Senhor, ajuda-nos a olhar para a cruz, para que possamos, confiando no Senhor, um dia ressurretos, vivemos para sempre no Senhor. Que nós olhemos, ó Deus, para a cruz e lembremos também que as nações precisam olhar para a cruz. Que nós, Senhor, levantemos essa cruz entre as nações, para que vejam a glória do Cristo e possam ser salvos pela confiança nele também. É o que rogamos, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça isso, no nome santo de Jesus, que é o amado Filho e nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, eu prolonguei demais, né? Mas eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida como Ele abençoou a minha, por meio da sua palavra. Vamos louvar o Senhor? Pastor, posso pedir para cantar a música do... Vamos cantar a música Eu Vejo a Cruz. E eu queria que você lembrasse que de cada parte que nós cantamos, ou que nós ouvimos nessa manhã, a transformação espiritual, a transformação ecológica do ambiente onde nós vivemos e a transformação social. Nações habitando juntos na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. É o que eu preciso ver. Eu vejo a cruz.
encerrando esse momento, vamos agradecer a Deus. Pai bondoso, como é bom poder ouvir a Tua palavra. E acima de tudo, ó Deus, como é bom poder entendê-la. Entender essa grande verdade. Tantos anos já se passaram. Tantos anos, desde a criação, desde nossos primeiros pais. E a verdade não muda, continua a mesma. E o Senhor mostrando a nós que mesmo apesar do tempo, a esperança é a mesma, habitar contigo. Sim, ó Deus. E te louvamos porque o Senhor se revestiu da nossa carne. Sua glória, por um período de tempo, escondida nela, vista por Pedro, vista por João naquele monte da transfiguração, e um dia vista por todos nós. Um dia todos nós contemplaremos essa grande verdade. Hoje, por causa da maldição, dividido por línguas, dividido por países, dividido por regiões, dividido por fronteiras. Mas um dia sem fronteiras, sem línguas repartidas, todos seremos chamados como filhos do Senhor. E hoje nós celebramos essa certeza, ó Deus, porque por mais que o mundo tente apagar de nós essa esperança, por mais que o mundo mostre para nós o caos que está e pergunte onde está o seu Deus, depois de tudo que ouvimos, nós temos a plena certeza que o nosso Deus está no trono, governando, no santo dos santos de uma vez por todas, sem véu, sem separação, só aguardando o dia da plenitude dos tempos, no ressoar da última trombeta, onde ouviremos a doce voz do Senhor, chamando as suas ovelhas para o aprisco eterno. Ó Senhor, que belo dia esse dia será, e vivemos nessa expectativa. Por isso abençoe cada jovem aqui, Senhor, cada adolescente, cada servo teu que tem enfrentado tantas dificuldades nesse mundo, tantas seduções, tantas tentações, que tentam roubar deles, de todos nós, essa esperança. Ou no mínimo tentar apagar, para que olhemos para o aqui e o agora como mais importante do que o amanhã. Mas nós agradecemos e confiamos em Ti, porque no amanhã nós já temos a certeza de que o Senhor está nele e habitaremos nele, contigo, para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado por esses dias que mesmo apesar de tanta chuva, de tantos percalços, o Senhor tem nos ensinado. E não há nada melhor do que a Tua palavra, como o salmista expressa de maneira muito bela. Como amo a Tua lei. Ela é o nosso prazer, diariamente. Isso é verdade, Senhor. Porque a Sua lei aviva em nós essa esperança. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nesse restante de retiro final. Nos abençoe porque até aqui em harmonia, em paz nós estamos. E Te louvamos porque o Senhor tem proporcionado esses momentos. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, Senhor, e nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.